Olá, hoje eu vou, a pedido do Ademir, um amigo meu de igreja, irmão de igreja, eu vou gravar um vídeo contando a história do Nestlé Aland e da quarta edição revisada, do Novo Testamento Grego, quarta edição. A história começa mais ou menos assim. Um cara chamado Eberhard Nestlé nasceu em 1851, morreu em 1913. Ele lançou seu Novo Testamento Grego em 1898. Veja só, marque as datas, 1898. Nesse período, sempre existiu vários estudiosos do Novo Testamento e tal, que publicaram seus Novos Testamentos. E aí que aconteceu uma coisa interessante. Tinha lá, Tischendorf dava ênfase ao Sinaítico, o Estcourt e Hort dava ênfase ao Códice Vaticano. Aí tinham outros, Bernard Weiss, Wolfsold e vários nomes da crítica textual. Quem estuda crítica textual sabe. Só que aconteceu o quê? Quando alguém ia estudar um Novo Testamento grego e estudar essa história da crítica textual, ele tinha que comprar muitos livros, tinha que acabar comprando muitos Novos Testamentos gregos. E aí o Eberhard Nestlé, que vamos chamar Eberhard Nestlé pai, o Eberhard Nestlé, ele teve a seguinte ideia. Ele pegou o Novo Testamento do Estcourt e Hort e de Tischendorf. Tischendorf dava ênfase ao Sinaítico, o Estcourt e Hort ao Vaticano. Ele pegou o texto dos dois e começou a montar o texto dele, o texto grego dele. Quando ele tinha uma dificuldade, uma divergência, ele partia para a edição de Francis Weymouth, Richard Francis Weymouth, e para a edição de Bernard Weiss. Então assim, ele partiu desse princípio para formar o texto dele. E aí ele foi colocando informações no rodapé e ele inventou alguns símbolos que para o leitor iniciante parece ser difícil, é complicado um pouco, mas ele é bem lógico, é bem lógico o uso desses símbolos do Nestlé. E essa foi o diferencial, porque ele conseguiu reunir ele conseguiu reunir muita informação num livro pequeno, né? Deixa eu pegar aqui o Nestlé na edição 26 e a gente chega lá. Então, imagine só, ele pegou um livrinho desse assim, mais ou menos desse tamanho, vamos supor, e ele reuniu toda a informação que é necessária, que é relevante dentro disso aqui. Aí, o que aconteceu? A edição dele passou a ser a mais vendida, a mais usada. E aí, em 1904, a Sociedade Bíblica Estrangeira, né, ela pegou o texto de Nestlé e publicou. Ela passou a publicar o texto de Nestlé. E aí ele conseguiu apoio para continuar o trabalho dele aumentando. Né? Vemos que em 1904 a Sociedade Bíblica consegue publica o texto dele, deixando o texto recebido de lado, e passa a publicar o texto dele. E aí em 1913 ele morre. Né? Essa é basicamente a história dele. E aí o Nestlé filho, que é o Erwin Nestlé, nasceu em 1883, morreu em 1972. Né? Veja só, então de 1903 até 1972 temos Erwin Nestlé trabalhando no texto. Né? Na verdade até 1950. Então Erwin Nestlé ele seguiu os passos do pai, continuou o trabalho do pai sem aumentar muito. E esse texto do Nestlé, pai, ele permaneceu sem mexer muita coisa até 1900, né, 70 anos depois. Olha que interessante. E aí, em 1950, Kurt Aland passou a fazer parte da edição. Ele passou a trabalhar com Erwin Nestlé, basicamente para substituir, ele já devia estar velho. E aí começou a trabalhar. E aí, na edição 22, o nome do Kurt Aland aparece na capa de rosto. Aí o Novo Testamento grego do Nestlé passa a ser conhecido como Nestlé Aland. Entende? E aí o Kurt Aland, como ele tinha acesso à biblioteca de Münster, Alemanha, e aí ele começou a aumentar mais ainda os aparatos críticos, colocar papiro, os papiros que na época de Estcourt e Hort não tinham sido dada muita atenção, já tinha se catalogado muito mais manuscritos. Então ele começou a fazer esse trabalho. O Kurt Aland ele passou a fazer parte da comissão editora em 1950. E por aqui eu vou travar a história, vou parar a história do Nestlé, para a gente dar continuidade futuramente. Mas para a história do texto, agora eu vou falar um pouco sobre o Novo Testamento grego da SBU, da Sociedade Bíblica Unida. Em 1955, um secretário da Sociedade Bíblica Americana, chamado Eugênio Nida, para vocês terem noção, ele com um cara chamado Lou Nida, né? Eugênio Nida e um cara Pelou, eles publicaram um texto
dicionário baseado em domínio semântico, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil hoje, mas em inglês são 2 volumes, né? É bem interessante. Eu tenho a edição em português aqui, traduzida. E esse cara, o Eugênio Nida, ele juntou em 1955, ele, graças à Sociedade Bíblica Americana, eles decidiram juntar a Liga da Justiça. Como assim? Juntou todos os estudiosos do mundo todo, da Escócia, da Alemanha, que é o Kurt Aland, da Inglaterra, do próprio Estados Unidos, da África. Juntaram as maiores autoridades, né? Vamos dizer assim, as maiores autoridades do estudo do Novo Testamento, e aí eles decidiram fazer o Novo Testamento grego. Por quê? O Nestlé, ele conseguiu abarcar a parte acadêmica da coisa, né? Quem usa muito o Nestlé Aland são professores de exegese, professores de grego bíblico, né? Pedreiros, no meu caso, pedreiros. E aí aconteceu o quê? Em 1955 ele reuniu essa Liga da Justiça, e aí em 1966, olha que interessante, deixa eu só confirmar aqui. Em 1966 saiu a primeira edição do Novo Testamento grego, né? Eu tenho aqui a primeira edição, é a segunda reimpressão, né, 1967, mas em 66 saiu a primeira edição do Novo Testamento grego. Ele tem muito menos informações no aparato crítico que o Nestlé Aland, mas ele é voltado para os tradutores. Então essa foi a ênfase, né, de fazer um Novo Testamento grego que fosse base para as traduções modernas. E aí na segunda edição, nesse período de 66, saiu um cara e foi incluído um outro, que é Carlo Maria Martini. Quem que é esse cara? Quem que foi esse cara? Carlo Maria Martini, né, eu vou chamar o Carlo Martini. O Carlo Martini, ele era reitor do Pontífice, deixa eu só ver o nome aqui, do Pontífice Instituto Bíblico de Roma. O cara era o reitor da faculdade de Roma lá. E aí ele foi incluído. E aí em 1968 o nome dele passa a ser incluído na segunda edição do Novo Testamento grego. Na segunda edição, eu não tenho aqui para mostrar para vocês. E aí em 68 esse Martini, o Maria Martini, o Carlo Maria Martini, ele refez o facsímile do Códice Vaticano. Ele foi lá e fez um Códice Vaticano. Essa aqui é uma edição antiga, né? Eu tenho aqui a impressão de uma impressão antiga. E ele refez uma edição melhor, colorida, uma edição maior. Então, em 1968, temos a publicação do segundo texto, da segunda edição do Novo Testamento grego e a do Códice Vaticano. Tudo junto. E é interessante, junto assim, pode dizer, né? Separados, mas eles na mesma época. E aí, na terceira edição do Novo Testamento grego, em 1973, se eu não me engano, deixa eu só ver a data aqui. Deixa eu só... Aqui é Carlo Maria Martini. Em 1975, me perdoe, né, o erro, em 1975 saiu a terceira edição. Olha que interessante, em 1975 saiu a terceira edição. Só que a mesma comissão, né, como o Kurt Aland fazia parte do Nestlé e do texto grego, surgiu a ideia, falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que os dois tenham o mesmo texto, só que o aparato crítico permaneça diferente. Porque são os mesmos estudiosos que estavam cuidando das duas edições. Aí, a partir da edição 26, que é essa aqui que eu possuo, né, edição 26, e eu apresentei a terceira edição normal, 1975. Em 1983 saiu a terceira edição revisada. A partir dessa data, da terceira edição revisada e do Nestlé Aland da edição 26, os dois passam a ter o mesmo texto. Entende? Os dois passaram a ter o mesmo texto, só que os seus aparatos críticos, as notas de rodapé, são diferentes. O Nestlé traz muito mais informação e esse aqui voltado para os tradutores. Então esse voltado para os professores e esse voltado para os tradutores. E aí chegamos na data de hoje, né, nos dias de hoje, dias atuais aqui, né? Aí surgiu em 1992 a edição 27, que foi aumentado o aparato crítico, colocado mais papiros, porque está sempre descobrindo manuscritos, cara, é incrível, até os dias de hoje você acha papiro, você está achando minúsculos perdidos em alguma biblioteca. E aí, a primeira edição do Novo Testamento grego foi publicada em português em 2008 pela Sociedade Bíblica do Brasil, graças a Deus,
que foi um avanço, porque até então você não tinha um Novo Testamento com um aparato crítico, você tinha que mandar importar e pagar o olho da cara, né? E aí a edição 27 e a quarta edição revisada, elas andam juntas praticamente, né? Sempre com essa diferença, com a diferença do aparato crítico, né? E hoje tem a quinta edição revisada do Novo Testamento, a quinta edição do Novo Testamento grego, que eu não possuo ainda, e a edição 28 do Nestlé, que foi mudado alguns versos, acho que em Romanos, alguma coisinha, aumentado papiros, e assim vai seguindo. Então é basicamente essa história. O Novo Testamento grego, né, desses Nestlé de quarta edição revisada, há praticamente 100 anos que vem mandando, vamos dizer assim, mandando na crítica textual por causa da simplicidade de informações, né, e por aí vai. Uma coisa que eu omiti nesse vídeo é que quando Eberhard Nestlé morreu, em 1913, a biblioteca dele foi vendida para uma faculdade lá da Inglaterra, uma biblioteca lá da Inglaterra. O cara, a biblioteca pessoal dele, igual a minha assim, só que 1000 vezes maior, foi vendida para Cambridge, se eu não me engano. E aí o Eberhard Nestlé, o Erwin Nestlé, que era o filho, ficou, já perdeu o pai e perdeu a biblioteca para o estudo. Então ele não pode conferir, então ele só pôde aumentar alguma coisinha graças ao trabalho da Sociedade Bíblica Estrangeira, né, alguma coisa assim. Ele pôde continuar seus trabalhos, mas com essa falta. E aí quando Kurt Aland com a biblioteca de Münster, a Alemanha tinha, como ele tinha acesso à biblioteca de Münster, aí conseguiu fazer as correções necessárias. Então todas as Bíblias hoje, né, se você pegar a Nova Versão Internacional, se eu não me engano, Revista Atualizada. A Revista Atualizada, a primeira edição, foi baseada no texto de Nestlé. Todas as Bíblias, basicamente, são baseadas nesses dois textos. Nova Tradução Linguagem de Hoje. Nova Tradução Linguagem de Hoje é baseada na terceira edição revisada. Então, hoje é padrão. Essa aqui é a Bíblia padrão. Esta é a Bíblia padrão para as traduções das Bíblias modernas, né? Então, a Bíblia que você tem em mãos é traduzida praticamente a partir desses textos. Salvo a Bíblia de Jerusalém, que eu gravei no vídeo anterior, que foi usado o texto de Augustinus Merck, né? Então, o vídeo de hoje fica por isso. Espero ter respondido e ter ficado claro.